Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão nos assistindo e participando do culto à distância. Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo o apóstolo João, o capítulo de número 6. Evangelho de João, o capítulo de número 6. E nós vamos tratar nesta noite, com a graça de Deus, do texto que se inicia, da narrativa que se inicia no verso 22 e vai até o verso 59, um trecho muito conhecido de todos nós, mas ao mesmo tempo que carece constantemente da nossa reflexão. Só que nós vamos ler pequenos trechos deste texto da Escritura. Então, nós vamos ler João 6, 26 e 27, inicialmente. E diz assim a Escritura: Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 32 e 33, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versos 38 a 40, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça com esta palavra. O verso 59, meus irmãos, nos contextualiza a respeito de como se deu esta fala de Jesus para com os judeus. O verso 59 afirma que Jesus Cristo estava
ensinando na sinagoga em Cafarnaum, logo depois de ter voltado do outro lado do mar. Quando olhamos o capítulo 6, nós vemos dois sinais muito fortes. O primeiro sinal é a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para dar de comer a uma população de quase 5.000 homens. Não se cogita aí as suas famílias, só se cogita os quase 5.000 homens. Então, deve ter sido um piquenique imenso, muito grande. Esse foi um grande sinal que Jesus Cristo fez. E, naturalmente, quando as pessoas viram que Jesus Cristo pegou uma merenda, e dessa merenda ele fez um piquenique para uma cidade, uma população muito grande, começaram a cogitar a possibilidade dele ser alguém que viesse da parte de Deus justamente para recompor a nação israelita nos tempos áureos de Davi. O Messias prometido no Antigo Testamento seria alguém da casa de Davi, seria uma pessoa que efetivamente libertaria política e geopoliticamente, socialmente, os judeus. Então eles vinham com esta expectativa e estavam cogitando que talvez Jesus Cristo seria este homem. Ele não teve dúvidas, ele dispensou os seus discípulos, mandou-os tomar o barco e irem para o outro lado do mar, para não acompanharem esta coisa toda, e ele mesmo praticamente se refugiou no monte. Mas lá pela madrugada, diz a Escritura, ele fez o segundo sinal, porque ele simplesmente chegou no barco a pé, viajando pelas águas, ao ponto dos seus discípulos ficarem imaginando que seria um fantasma, que seria uma coisa de outro mundo. De qualquer maneira, na manhã seguinte, a multidão que foi alimentada pelo Senhor o procurou. E ele vai ser encontrado, então, justamente ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E ali vem a pergunta: quando é que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor chegou aqui? E Jesus Cristo, então, não foi nada sutil. Vocês estão me procurando pela motivação errada. Vocês estão me procurando pelos benefícios que vocês querem receber e não pela verdadeira razão que deveriam me procurar. E a pergunta é: qual a verdadeira razão? Ora, no século 21, com a Bíblia toda na mão, a gente sabe de cor e salteado por que a gente precisa de Jesus Cristo. Porque nós somos pecadores convictos, nós somos pecadores absolutamente resilientes, nós insistimos constantemente no ato de nos rebelarmos contra Deus, de forma natural, porque nós nascemos pecadores, diz a Escritura. O ser humano peca por omissão, por comissão, mas peca naturalmente, porque isto faz parte da sua natureza. Todavia, a Bíblia nos mostra com clareza que além daquelas pessoas que estavam ali não se perceberem pecadoras, porque na verdade elas tinham a lei de Moisés, elas tinham os ritos, elas cantavam os salmos, elas faziam as orações, elas praticavam os jejuns, elas obedeciam às ordenanças da religião, elas se achavam de Deus.
Mas Jesus Cristo vem com essa afirmação: vocês estão me procurando pela ênfase, pelo interesse errado. Quando a gente olha para o nosso país, a gente vê o percentual de cristãos aumentando a cada dia. Não é? Disse que o país tem uma horda, vamos dizer assim, de cristãos que ultrapassa os 30%. Qual será a motivação para as pessoas serem cristãs? Qual é a sua motivação para ser cristão? Por que você é cristão? E eu já assisti isso muitas vezes. A pessoa entra na igreja, alguém diz assim: a paz do Senhor. A pessoa, a paz do Senhor. E aquilo vai entrando na cabeça da pessoa, os usos e costumes, os vocabulários, as linguagens, vão entrando na cabeça das pessoas e elas se imaginam crentes, mas não são. Porque Jesus Cristo, no fim deste discurso, ele vai ser tão confrontador, ele vai ser tão direto e tão metaforicamente escandaloso, que ele vai chegar e dizer assim: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida. Naturalmente, a motivação então para buscar a Jesus estava errada, quando se busca simplesmente a Jesus para a gente receber o que necessita nesta vida. Eu preciso de uma graça, eu preciso da cura de uma enfermidade. Eu preciso de uma casa própria. Eu preciso de uma empresa. Então, eu vou entrar para uma das igrejas que falam disso, e eu vou conquistar as coisas que eu necessito para viver. É a mesma coisa que lá atrás. É a mesma coisa. Quando você entra para uma igreja, você tem que saber da dura realidade: você é uma pessoa perdida, condenada. E se não houver quem intervenha a seu favor, você passará perpetuamente longe de Deus, em castigo eterno. Essa mensagem não é boa, não é doce. Venha para Jesus, seja amigo dele, conte para ele as suas preocupações, conte para ele os seus medos. Não. A verdade nua e crua é: você está perdido. Se você não tiver a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você morrerá no seu corpo e morrerá e continuará morto espiritualmente para sempre. É claro que o Senhor Jesus Cristo não respondeu à pergunta deles: quando é que o Senhor chegou aqui? Mestre, quando é que chegaste aqui? Ele respondeu: vocês me procuram não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Mas aí ele diz: trabalhai pela comida. Trabalhai pela comida. Trabalhai pela comida, mas não pela comida que perece. Trabalhai não pela comida que perece. Quando ele falou no Sermão do Monte, ele disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentados. Em outras palavras,
de algum lugar da despensa divina, seja aquela que está na mão das pessoas, ou seja na mão dele próprio, ele vai suprir as suas necessidades, mas a ordem é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é o que efetivamente vai tratar da nossa relação espiritual com Ele. Aí, então, quando ele diz trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ele se apresentou. Quem é que vai dar esta comida? No verso 27 ele diz: o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem é que dá a comida que a gente necessita para ser salvo. E ele diz então que este Filho do Homem é confirmado com o selo de Deus o Pai. Então, eles quiseram saber, já que nós somos da lei, já que nós temos os nossos ritos, já que nós estamos no cotidiano vivendo a nossa religião com piedade, com todos os elementos que são necessários, o que é que a gente vai fazer para fazer as obras de Deus? Como é que eu mereço isso? Como é que eu mereço a salvação? Eu sinto muito, você não merece. Você não merece. Jesus Cristo introduz um conceito novo. E o conceito que Jesus Cristo coloca aqui no verso 29 é: você quer fazer uma obra? Você quer fazer uma obra para alcançar o reino dos céus? Então a obra é esta. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Como aquela gente foi posta diante de Jesus Cristo para endurecer, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O coração deles, Paulo explica, o coração deles foi endurecido pelo próprio Deus para rejeitar Jesus. E há muita gente que a gente conhece, nossos amigos eventualmente, que são pessoas que não conseguem assimilar a ideia de que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é um bom homem. Jesus Cristo é um filósofo, Jesus Cristo é uma pessoa notável, Jesus Cristo é mais um aion, é mais uma dispensação de Deus. Jesus Cristo é semelhante a Buda, a Krishna e a uma porção de outras divindades que existem. É mais um. Isso não é verdade, porque a Escritura nos diz no verso 32, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Justamente porque os discípulos não, a plateia de Jesus, provavelmente o esquema de leituras daquele dia tenha sido o maná no deserto. Por isso o maná entrou na conversa aqui. E talvez tenha uma relação com o fato de que Jesus alimentou os 5.000, um pouco antes. Não importa qual foi a motivação, mas os judeus disseram: olha, Moisés deu o maná que veio do céu. Você faz alguma coisa parecida? Hein, Jesus? Você faz alguma coisa parecida? Aí Jesus responde: não foi Moisés que deu para vocês o maná. Foi Deus. Agora,
Quando Deus propõe dar o maná para aquele povo, o que Ele está pensando em fazer? Aquele povo está caminhando no deserto, precisa comer, precisa beber, precisa ser nutrido fisicamente. E o maná foi uma ação de Deus prodigiosa. Vocês podem imaginar, durante 40 anos, Deus providenciando comida para esse povo, vinda de cima, do orvalho, vinda da natureza. Vocês podem imaginar a quantidade de maná que Deus produziu por meio dos seus sinais? Entretanto, quando a gente pensa que este é um grande sinal da parte de Deus, o maior sinal não é o maná do Antigo Testamento, mas é o maná do Novo Testamento. Jesus Cristo é o maná, que não vem para saciar nem a nossa fome física, nem a nossa sede física. Eu não sei vocês, mas está começando a me dar fome. Isso é um bom sinal para mim. Mas Jesus não sacia a fome do meu estômago, gente. Eu não sei se sacia a sua. E eu poderia até perguntar assim, quem é que vai jantar depois do nosso culto aqui? E eu sei que algumas mãos se levantariam. Não vai jantar, talvez um lanche, talvez, não é? Talvez alguma outra coisa, mas não vai ficar sem comer. Porque Jesus não satisfaz o estômago. Jesus não satisfaz a sede do nosso corpo físico. Jesus satisfaz o nosso ser interior. E quando nós olhamos para o maná do Antigo Testamento, nós podemos saber que o maná foi um tipo de Cristo, porque ele veio de Deus. Está no verso 32. Mas agora, o que Jesus está propondo é que Deus não vai resolver o nosso problema físico, Deus vai resolver o nosso problema espiritual. Deus vai nos dar libertação do nosso estado natural de condenação. Ora, eu sei que os crentes sabem disso. Mas vocês podem aquilatar, vocês podem dimensionar o tamanho do sinal. O próprio Deus vindo habitar entre nós para nos libertar da condenação que pesa sobre nós por causa da santidade e da justiça de Deus. Se não houver um encontro pessoal de cada um de nós com Jesus Cristo, para que nós comamos da sua carne e bebamos do seu sangue, não há salvação. Não há religião que salve. Não há doutrina que salve. Não há prática religiosa que salve. Mas as pessoas não queriam entender isto. As pessoas estavam fechadas para isso, porque isso estava se tornando uma coisa absurda. Cada vez Jesus Cristo ia acrescentando um elemento que deixava os judeus mais confusos ainda. E quando olhamos para o texto, Jesus Cristo diz: o pão de Deus, verso 33, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, verso 32, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu quero dizer para vocês, quero lembrar vocês,
que apesar do mundo ser absolutamente agitado, cheio de ideias, cheio de projetos, cheio de coisas interessantes, absorventes, coisas que são absurdamente interessantes, o mundo está em absoluta treva. Só estão acordados, só estão despertados, só estão compreendendo a história da redenção aqueles que foram atraídos para o Senhor Jesus Cristo e acolheram Jesus Cristo mediante a fé em seus corações. Só esses estão enxergando a realidade das coisas. Quando o apóstolo Paulo fala da situação humana, ele diz que não há justo, nenhum sequer, não há quem busque o bem. Ele está dizendo que o príncipe das trevas cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam as obras de Deus. Então, o seu amigo, o seu sócio, o seu companheiro de escola, o seu companheiro de trabalho, que não conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não comeu da sua carne, não bebeu o seu sangue, esta pessoa permanece nas trevas, na escuridão, sob a condenação. E Jesus Cristo, então, insiste nesta metáfora: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Naturalmente, eu volto a falar do meu estômago. O Senhor não está falando da minha fome física, não está falando da minha sede física. Ele está falando de que quando Deus entra na vida de uma pessoa, ela não necessita nunca mais buscar outra coisa. Pelo contrário, ela encontra no pão da vida o alimento perene. Ela encontra no pão da vida o sustento para a eternidade. Estava conversando ali com Mariana. Não é? E a gente estava comentando que a gente está se preparando para a vida eterna. Não é? Não é, Mariana? Qualquer hora, a gente não sabe quando. Mas a gente está se preparando para isso. Por quê? Porque quem nos alimenta não é a nossa perspectiva, não é o nosso desejo. É a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor. Ele diz: que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O corpo vai morrer, e não vai ser necessário nem pão nem peixe, não vai ser necessário nem água, porque ele vai mesmo para a sepultura, ele vai se desfazer. Mas quando a gente olha para a Escritura, cada vez que uma pessoa fecha os olhos aqui, o Senhor vem e diz: está cumprida a minha promessa com essa pessoa, vem para cá. Você não está sozinho, vem para cá. É maravilhoso pensar nisso. Mas para quem isso serve? E Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue. É para essa pessoa que serve essa promessa. Quem não comer a carne e não beber o sangue de Cristo, não tem essa. Insisto, ter Jesus no coração precisa ter a motivação certa. E quando a gente vê como é que isso acontece,
no texto, o Senhor Jesus Cristo é muito intenso ao dizer o seguinte: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você precisa lembrar desta realidade. Um dia na sua vida você foi atraído pela mensagem do Evangelho, só que na história, na pré-história, na vida anterior a tudo quanto existe, no coração de Deus, o seu nome estava lá. Por quê? Mérito seu? Não, você não existia. Você não fez nada para merecer isso. Por que Deus quis? Porque Ele quis. Então se encante com a ideia de que se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Pai quis, o Filho está de acordo, morreu na cruz no teu lugar, escreveu o teu nome no livro da vida e disse: quando esse camarada, quando esta pessoa, quando este meu irmão, melhor assim, não é? Quando este meu irmão, esta minha irmã fechar os olhos, eu acolherei aqui, e no último dia, ele ou ela serão ressuscitados. Palavra de Deus. E olha, tem uma responsabilidade humana aí. O verso 40 diz assim: de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Seja a gente sendo informado de que Deus deu o nosso nome ao Filho, ou seja, com a informação de que nós olhamos para Jesus e nós enxergamos o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo, Ele é a resposta para as minhas necessidades, Ele é a pessoa que modifica o meu futuro, salva o meu presente, ignora o meu passado, Ele restaura a minha vida, Ele tira a minha fome de Deus, Ele tira a minha sede de Deus, porque Ele atua em mim permanentemente. Quando a gente pensa nisso, a gente deve saber que foi o Espírito do Senhor que abriu os nossos olhos e nós conseguimos enxergar esta verdade espiritual. O apóstolo João explicou que o Espírito tem o trabalho de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você tem a convicção no seu coração de que você já começou a comer a carne do Senhor e beber o seu sangue, é porque o Espírito te levou a isso. E lá do outro lado, o Pai tinha dito: é Ele, ou é ela. E Jesus Cristo, com todo amor, disse: eu morrerei por Ele, eu morrerei por ela, e eu ressuscitarei no último dia. Você crê nisso? Mas o coração endurecido disse assim: como é que esse camarada que está dizendo aí que é o pão vivo que desceu do céu, eu conheço José, eu conheço Maria, José talvez já tenha falecido, mas eu conheço os pais dele, como é que ele vem dizendo que veio do céu? E Jesus Cristo interrompeu essa fala dizendo assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então eu quero repetir aqui o conceito que acabei de expressar com vocês. Você veio a Jesus Cristo, foi o Pai que te trouxe. Foi o Espírito do Pai que te trouxe.
Foi o Espírito do Filho que te trouxe. Foi o Deus triuno, vivo e verdadeiro que te trouxe. E diante desta verdade espiritual, o Senhor diz assim: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram no deserto o maná e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pronto, agora chegou no ponto mais difícil deste ensinamento. Porque Jesus Cristo foi inicialmente falando do Filho do Homem, depois ele respondeu as questões acerca do maná, depois ele caminhou na direção de apontar a razão pela qual ele desceu do céu, foi uma escolha do Pai, foi uma vontade do Pai. Mas agora ele confronta aquele público que está lá, e ele nos confronta hoje da mesma maneira, quando afirma que ele deu a sua vida por nós. Da seguinte maneira, ele diz: eu darei pela vida do mundo a minha carne. Naturalmente, isso não é metafórico. O pão vivo é metafórico, mas eu darei a minha vida, eu darei a minha carne em favor do mundo, não é metafórico, é real. E carne significa o corpo humano, neste caso. Eu darei o meu corpo em sacrifício pela vida do mundo. Aí vem os judeus com a seguinte questão: como é que pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E é aí que Jesus Cristo confronta todos eles com o discurso mais radical possível. Quem não comer, se não comerdes, melhor, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Você comeu a carne e bebeu o sangue de Cristo? Literalmente não. Eu não posso fazer isso, eu não sou nem antropófago, e especialmente o judeu não podia colocar uma gota de sangue na boca. Quando você olha para o Antigo Testamento, Deus permite que o judeu coma de vários tipos de carne. Ele estabelece quais carnes o judeu pode comer, mas nenhuma delas ele permite que coma com sangue. Tem que tirar todo o sangue da carne. Não estou falando do suco da carne, eu estou falando do sangue. De repente Jesus disse: você tem que beber o meu sangue. Que choque! Que louco! Mas como é que a gente pode entender isso? Eu preciso aceitar a vida de Jesus na minha vida. Então o que nós estamos fazendo aqui? Cultuar o nome de Jesus, ler a sua palavra, orar, sair daqui e obedecer a palavra de Deus, dando testemunho de que nós somos dele, de que nós temos a nossa visão iluminada pelo Espírito Santo de Deus, e nós conseguimos enxergar as realidades espirituais. Nós conseguimos aceitar não apenas a teoria dos homens, mas especialmente aquilo que vem de Deus, a revelação que vem de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo.
Quando nós fazemos isto, nós estamos comendo a carne do Senhor. Esse texto não tem nada a ver com a ceia do Senhor, que Jesus Cristo vai instituir mais tarde. E a ceia do Senhor nos faz refletir sobre o processo de comer a carne e beber o sangue de Jesus. Mas significa, numa linguagem nossa contemporânea, internalizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, de recebê-lo mediante a fé e de ser governados pelo Senhor Jesus Cristo em atitudes, em pensamentos, em palavras, em situações em que nós o imitamos, não pela nossa própria força, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Você já teve isso na sua vida? Ou você é um tipo de crente que começou frequentando a igreja, se acostumou com ela e nunca teve um processo de dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida e arranca de mim todo o pecado que eu tenho, me tira da condenação eterna, me lava com o sangue que o Senhor derramou na cruz, me faz uma nova criatura, me faz uma pessoa que percebe a ação do Espírito Santo e a força da palavra de Deus, me faz mudar de usos e costumes, me faz não ter vergonha da contracultura do Evangelho, me faz perceber as realidades espirituais que estão expostas na Tua palavra, me faz viver com a esperança da ressurreição, me faz viver com a esperança de que o Senhor me guarda, que o Senhor me defende, que o Senhor trabalha a meu favor e que o Senhor me conduz em todas as horas do meu dia e da minha vida. Isso é comer a carne, isso é beber o sangue do Senhor, é respirar com Ele. É quase como se a gente dissesse assim: Senhor, o Senhor gosta de estrogonofe? Come comigo? Eu sei que é uma brincadeira de mau gosto que eu estou fazendo aqui, mas você entendeu? No seu negócio, na sua profissão, no exercício do seu casamento, no exercício da sua relação com seus pais, no exercício da relação com seus filhos, comendo de Jesus, bebendo de Jesus. O apóstolo Paulo tem uma frase interessante que diz assim: para mim, o viver é Cristo. Em outro momento ele diz: a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Vocês estão percebendo? O que Jesus Cristo queria daquele povo, e aquele povo não alcançou, foi exatamente o fato de que é necessário a gente se deparar com esta realidade. Se a gente não comer a carne e não beber o sangue do Filho de Deus, a gente não tem vida. Mas se nós já fizemos isto, se Deus já nos deu o privilégio de ser crentes, nós devemos nos regozijar, exultar e constantemente viver sob a obediência da palavra, porque o Senhor quis que a gente fosse salvo. Jesus Cristo concordou e morreu por nós. E agora Jesus Cristo diz: eu vou ressuscitar você no último dia. Pense na sua experiência de conversão. Revigore a sua conversão nesta noite. Louve o Senhor pela conversão.
e permaneça fiel pelo amor de Deus, até o fim dos seus dias, para receber tudo quanto Ele prometeu. Que o Senhor nos abençoe.